pagado, mas o Senhor veio e deu o teu Filho para pagar essa dívida por nós pecadores, para nos dar a redimissão. Porque, irmão, nós vamos ver as pessoas, elas estão orando, elas estão cantando, elas estão pregando, elas estão falando do amor de Deus sem entender, mas quando você se depara com uma situação, ou quando aquele irmão não te conhece, não sabe que você é aquele que busca, aquele que está sofrendo as consequências em Cristo, sentindo, as aflições. Já tem um louvor que é muito bonito, já foi entoado aqui, que eu quero sentir as aflições, eu quero ver, né? Ora, mas de repente, é tratado, Deus usa-nos para falarmos do perdão, do amor, e cadê isso? A Bíblia também diz, Tiago está dizendo que para sermos praticantes, não somente ouvintes da palavra. Nós vamos ver essa santidade, irmãos, esse padrão de vida acontecer na prática. Em Cristo nós somos perdoados, somos abençoados e reconciliados com Deus em Cristo. Mas para isso é necessário termos um padrão de vida, e uma vida com propósito em Cristo e somente em Cristo. Aleluia. Em Cristo nós vamos ter um padrão de vida de uma natureza nova e um padrão de natureza renovada, porque Ele pode fazer todas as coisas. Você já pegou um papel que você riscou e não deu certo, não era aquilo que você queria, e de repente você amassa, você pensa, joga aquele papel, pega outro em branco e escreve novamente? Podemos ser esse papel em branco, renovados, uma vida nova em Cristo, como podemos ser um papel em branco, riscado, amassado, e de repente desfazer todo aquele amassado ou reescrevê-lo novamente. Porque tem um momento que conhecemos, buscamos, respiramos somente Cristo, mas tem um momento que deixamos de respirar e as coisas do mundo nos sufocam, deixamos nos moldar pelos feitos dessas vidas, e Paulo diz que não devemos nos submeter a isso, mas sim ter renovação de mente, ter mente renovada, né? E essa mente renovada, esse pensamento, ele vai trazer uma vida nova para nós, não uma vida estática, mas dinâmica em Cristo. Aleluia. Sabe, você vê muitas das vezes pessoas, eu creio que tem irmãos aqui que sabem que tem irmãos que congregam em outros ministérios, muitas vezes até mesmo no nosso ministério, que fala mal da vida do outro, fala do vizinho, fala da sua vida, e assim por diante. Acontece. Não vamos omitir, não vamos ser falsos, vamos pregar a verdade, vamos viver a verdade, ela vai nos levar para o céu. Mas isso não quer dizer que você está nomes para escandalizar meu irmão, não. Mas nós estamos tratando aqui de algo que é necessário para mim, para a tua vida: santidade, vida com propósito em Cristo Jesus, vida nova, vida renovada, nova para aqueles que recebem Cristo como seu Senhor, e é moldada nos feitos de Deus, analisada sobre todos os pontos do qual Cristo padeceu e sofreu. Aleluia. E vida renovada para aqueles que sofreram consequências, lutas que sobrevêm espirituais, que pela fraqueza se deixou abater, e Cristo pode te renovar e quer te renovar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Diz esse tal que é cristão, mas cristão é aquele que vive um padrão, os parâmetros que a Bíblia ensina a respeito de Cristo, e está em Cristo, né? Então, esse que está em Cristo, segue o passo de Cristo, ele pode dizer que é cristão. Por quê? Ele ama o seu inimigo, ele ama aquele que está ferindo, ele ama aquele que está apedrejando com palavras, ele ama aquele que está armando cilada, ele ama e ora por aquele que está perseguindo, porque ele conhece no padrão de Cristo, que Cristo assim vos ensinou e deixou escrito, e está na sua palavra, para
os nossos inimigos e orar pelos nossos perseguidores. Jesus também falou que devemos perdoar, porque é dado por Ele, pelo Pai, o direito de perdoar na terra. Pois também se o homem assim não perdoar, nem o Pai Celeste pode perdoar. Não é assim que está escrito lá no capítulo 5, se não me falha a memória, 45, em diante está tratando, Jesus tratando sobre isso. E Marcos também, né? Porque nós vamos ver situações, irmãos, que é tão dura, irmão, não consigo perdoar, pastor, não consigo perdoar, porque o irmão me feriu. Se entra no coração. Mas você tem que dar permissão para você mesmo, para que o Espírito de Deus possa trabalhar na sua vida. Porque Ele, o Espírito Santo, que vai promover na minha e na tua vida essa santidade, né? Andar em santidade com Deus, viver um padrão de vida diferente daquela que vivíamos no velho homem, se despir. Amém? Primeiro, vida em Cristo é uma vida nova. Em Efésios, onde nós lemos capítulo 4, versos 20, acompanha comigo aí. Diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Nesse verso nós vamos ver um tipo de uma ironia que Paulo está dizendo: se é que tendes ouvido, né? Se é que de fato o tendes ouvido, nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Em Jesus. Não é em outros meios. Nós não vamos conseguir ter um padrão de vida cristã, dinâmica, despojada, em qualquer coisa ou na religião. O nosso caráter, ele não vai ser feito ou vai surgir nas religiões. Não é na religião. Conversando com um pastor por esses dias, eu falei para ele a respeito disso, numa conversa, que o caráter do homem não é gerado na religião. Ela já é gerada no ventre, quando ele está sendo gerado. Aí eu falei para ele: vamos entender na Bíblia Jó. Nós vamos ver que Jó, ele era um homem que tinha caráter, tinha índole. E o próprio Deus deu testemunho de Jó para o inimigo que tentou contra a vida de Jó. E Jó diz que ele só ouvia falar, conhecia no ouvir falar. Mas no capítulo 42 nós vamos ver que ele diz que os olhos deles agora contemplam ao Deus. Aleluia. É um homem de caráter, é um homem íntegro. Mas Deus, Ele fez algo melhor, Ele melhorou esse caráter de Jó. Ele melhorou o meu caráter, o teu caráter. Ele nos molda a cada dia. Aí ouvimos falar da obra de Deus, e os homens começam a usurpar da obra de Deus pela palavra. A palavra agora já não é mais de Deus, mas sim dos homens. Então os homens vão começar a escravizar, vai começar agora a fazer homens como se fossem robôs pela sua própria palavra. E isso é montante e gritante hoje, onde devemos despertar, porque saímos das trevas, porque Cristo nos resgatou dessas trevas para a sua maravilhosa luz. E Cristo quer resplandecer na minha e na tua vida. Mas para isso é necessário darmos permissão a Ele. Mas nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele não tem permissão, ele não pede permissão, ele entra para destruir, porque ele veio para destruir. João 10:10, o ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Viva! Fica aí quem quer. Mas quem não quer e quer viver um padrão de vida melhor em Cristo, continua. Mas eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Aleluia. Por um homem entrou a morte, esse Adão. Por ele todos morreram, mas em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. Vida nova.
Vida nova em Cristo. 22, no sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Sabe quando vivíamos antes de conhecer a Cristo? Eu pequenininho assim, não importava o tamanho do camarada, eu já queria derrubar. Olhou feio, eu já ia derrubando. Botei até artes marciais. Kung Fu, judô, karatê, todo tipo de arte. Só capoeira que eu não botei. Mas os demais pratiquei. Hoje até uma mosca, se quiser, me derruba. Por quê? Jesus, ele muda o homem. Sou uma obra na mão de Deus. Você é uma obra na mão de Deus. Você é a obra de Deus. Aleluia. Você concorda com isso? Dê glória a Deus. Glória a Deus. E por você ser essa obra de Deus, é onde o mundo tem os seus parâmetros, o qual o diabo, o príncipe deste mundo, age e interage. E luta contra mim e contra a tua vida para nos derrubar. Portanto, é necessário termos uma vida separada. E o Senhor propôs isso na nossa vida. Temos que ter essa vida, um propósito. Propõe nossos corações. 23 diz: renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo, ele usa a forma da roupa, se despir. Quem que toma banho com roupa? Chega do trabalho cansado, de terno, uma mulher com aquele terninho ou de roupa mesmo comum, vai direto para o chuveiro, toma banho ali. Ninguém, né? Tem que se despir para tomar banho. É assim? É a mesma coisa. Ele usa esse termo, o qual podemos identificar assim, de uma forma para entendermos. Se despir do quê? Ora, pastor, mas do que vamos nos despir? Somente da veste? O que representa isso? A ira, a cólera, a falta de perdão, a falta de amor. Tudo isso já deve acontecer no momento que acontece o arrependimento do homem no encontro com Deus, no encontro com Cristo. Quando Ele chama, quando Ele escolhe, quando Ele olha para você, Ele te chama do pecado, das trevas para a sua luz. Quando Ele quer resplandecer na tua vida, porque Ele é essa luz, Ele é a vida. Nós estamos rejeitando, não queremos ouvir. Não me basta apenas ouvir o que Deus tem para me ensinar. Eu quero ouvir de Deus o seguinte, porque a gente escuta falar isso, não é duro, muitas vezes. De ver aquele irmão do coração duro, não é o seguinte: eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu vim nessa noite, eu orei e falei para Deus: Deus tem que falar comigo. E quando Deus começa a instruir, começa a ensinar, o povo não quer. Que aquela coisa é isso que eu te digo de mim mesmo: o seguinte, você está enganado. Você acredita no homem, não está acreditando em Deus. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Estamos no ministério onde o pastor ele cuida verdadeiramente. Eu falo isso não com presunção, mas que verdadeiramente é um homem que cuida das suas almas que Deus deu nas suas mãos. É um pastor. É um pastor. Dá ensinamento. Então nós temos que permitir que esse ensinamento venha agregar nas nossas vidas. Porque não é ensinamento de si próprio, mas é ensinamento que vem da palavra de Deus. Amém? Deus é muito bom. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E Romanos 5,15 ele diz: mas não é assim o dom gratuito como uma ofensa. Porque se pela ofensa deu morrer muitos, muito mais a graça de Deus. Deu o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, mudou sobre muitos. A conversão e a passagem da vida velha para a vida nova, em Atos 26, 17 e 18 diz: livrando-te
deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas não converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão do pecado, e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia. Remissão de pecados. Uma dívida impagável significa remissão. Somos redimidos, porque Cristo pagou por mim e por você uma dívida que eu e você não poderia pagar. O que vale mais, irmãos, as coisas deste mundo, o que o mundo tem a nos oferecer, ou olhar para a cruz, onde lá tinha um homem que não usurpou da sua glória, que antes se esvaziou de si mesmo, para lá estar agonizando por mim e por você, onde o meu e os teus pecados, antes dele estar, estava sobre o chicote de açorraque, estava sobre as cortadas que ele recebia daquele chicote, onde ele sangrava, e lá naquela cruz, ali ele providenciava para mim e para você veste de salvação, vida eterna, aleluia, para nos levar para onde quer que ele estejasse, assim como ele disse para os seus discípulos, e essa palavra vem até hoje para mim e para você: onde quer que eu esteja, eu quero que vós estejais também, porém vos preparamos lugar. Se não fosse assim, eu não haveria dito, porque na casa do meu pai há muitas moradas, a morada para mim e para você. E a santidade é o ponto do início de uma vida no céu com Deus. É um momento de vida que vivemos o propósito do reino do Senhor na terra. Amém? 2. A vida em Cristo é a vida renovada. No capítulo 25, 32, Paulo começa a tratar desse assunto, trazendo essa exortação, encorajando os irmãos a essa santidade, a essa separação sobre as coisas deste mundo, sobre o que havia acontecido, sobre a idolatria que é em todo o tempo. Porque falando de idolatria, aí podemos pensar, né, é uma imagem de escultura, de gesso, de madeira, de bronze, né? Nossos filhos, principalmente quando é pequenininho, né? Te amo, mas não vamos idolatrar. Marido, mulher, né? Te vê, ainda tem irmãos que ainda idolatram certos atores que só Deus pode ter misericórdia. Mas quando se fala de Jesus, é difícil. Aí ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha que interessante, somos membros uns dos outros. Então, a partir do momento que eu não perdoo meu irmão, que eu não olho para o meu irmão, não quero conversar com ele, é como se ferisse a Cristo, porque todos nós formamos o corpo do Senhor. Ele ensina isso. Aonde está o amor que devemos fluir dentro de nós, irmãos? Não quero dizer aqui que os irmãos estão assim, não é isso. Mas o Senhor ele quer nos chamar a atenção nessa noite para isso. Se você deixou um pouquinho de lado, busque mais ainda amar o teu irmão. Tenha essa comunhão, porque o que me convém dizer que eu amo a Deus, quando na verdade eu estou odiando o meu irmão. Porque para mim dizer que eu amo a Deus, eu tenho que olhar para você e ver a glória de Deus sobre a tua vida. Porque quando eu começo a te perdoar pelas tuas falhas que você causou contra mim, ou seja, qualquer ser humano que cause, você praticando esse bem, você está refletindo a glória de Deus na tua vida. O que me convém, irmãos, abrir a minha boca e começar a cantar a Deus, louvar a Deus, quando a minha vida não está louvando ao Senhor. O que convém é isso. E isso nós anunciamos, ouvimos, seguimos o conselho de Tiago: não sejamos praticantes, mas não ouvintes, mas praticantes, para que Deus se manifeste na nossa vida,
dia a dia. Não se atemorize com as atribulações. Ela vai trazer para você um peso excelente de glória. Ela vai trazer ensinamento. Isso tudo é propósito de Deus na tua vida para Ele te abençoar. Você não vai murmurar, você vai agradecer, você vai louvar a Deus. Ele tem esperado de Deus algo que Ele prometeu. Vai fazer quase 5 anos. Por esses dias eu orei e falei, Senhor, Tu sabe quanto necessito, Senhor. Mas eu tenho esperado, quando eu me levanto, Senhor, olha, o Senhor fala de alguma maneira. Seja no louvor, seja num adesivo no carro, seja num irmão, seja numa simples palavra, Deus está falando. Por esses dias eu orei e falei, Deus, foi quando eu peguei, esse dia foi no domingo. Aí eu abri a palavra e Deus falou comigo. Quando foi no dia seguinte, de manhã, a minha advogada me liga. Eu falei, glória a Deus. Ela falou, deixei ela falar, eu falei, amém. Ela não fala para ninguém, eu falei, amém. Não vou falar, sou muito número. Estou falando assim, somente para os irmãos. Depois, quando acontecer, vamos falar o que Deus tem para ver realmente. Porque Deus é bom. Mas corre lágrimas. Tem que haver uma busca de santidade, separação. As tempestades da vida, ela vem sobre a tua vida, sim, ela virá. Mas creia nisso. Porque Deus ele diz assim, não temas, eu sou contigo. Coisas tão simples, Deus ele fala no tocante, quando você abre o teu coração, Ele começa a ver que tem lugar para Ele trabalhar. Você é essa terra que Deus quer trabalhar. Abre o teu coração e deixa Ele trabalhar. O que Ele vai fazer? Não se incomode com as tribulações que estão sobre a tua vida, o vento que está batendo, porque o vento de Deus, quando ele soprar, vai bem longe esse vento de tempestade que acontece na tua vida. Porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Né? Muitos querem algo que venha acontecer, um movimento de gritaria, algo não no silêncio. Deus está trabalhando. Quando Deus ele marcou com os homens no arraial para falar, até os cães não ladraram, porque Ele é Deus. Quando Ele fala, o homem se cala, ouve Deus falar e vê Deus agindo. Aleluia. Deus age no silêncio, eu creio nisso. Você pode dizer, Deus, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho feito, aconteceu, eu tenho visto Deus fazendo, eu não estou vendo, eu não acho perspectiva. Apenas creia somente, diz o Senhor. Apenas creia. Acredite. Ele está trabalhando em teu favor. O tempo ele pode encontrar você, mas ele é amigo de Deus, porque ele está trabalhando também. E Deus vai trabalhar no tempo. No tempo. Nós vamos ver o mundo está em crise, certo? Está em crise, mas o céu não está em crise. Deus permite que a terra entre em crise, mas Ele jamais permitirá que o céu entrará em crise, porque o céu está trabalhando em teu favor. Aleluia. Certa vez alguém estava ministrando e falando sobre o tempo. De repente eu fechei os olhos e parece que eu contemplei algo assim, tive uma visão, algo maravilhoso. É claro, ninguém vê Deus, mas numa visão eu vi como de repente aquele reflexo de um rosto virando. E aquele rosto quando virava lentamente, eu falei, Deus, que algo interessante. Eu senti aquele refrigério na minha alma. Foi como se Deus falasse comigo o seguinte: o tempo que eu olho de um lado para o outro, para o homem parece uma eternidade, mas o tempo que eu olho de um lado para o outro, voltando ao lado que eu estava, é como se fosse um dia. Assim como está escrito para mim, um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Aleluia. Louvado seja Deus. O tempo de Deus é diferente do meio do tempo. E no tempo certo. Quando vi, você nem... Olha, foi tanto tempo que você vai pensar assim, nossa, nem parece que aconteceu. Você chora, você dobra o teu joelho, você chora por uma bênção, por aquilo que Deus prometeu, e você pede, e você chora, e a sua lágrima desce, você não vê nada acontecendo. Mas quando você deixa no esquecimento, para Deus não estar esquecido. Quando você começa agora só a agradecer, entender isso, que é agradecer, quando você menos espera, o Senhor entrega em tuas mãos a tua bênção. Porque esse tempo de tristeza,